aprendendo a lidar. Eu não sei o que que aconteceu, que também uma ferramenta eu não. Oi, mãe! A minha mãe entrou. A minha mãe, a minha mãe tá tecnológica. A dona Iris, é isso? A É, aham. Andresa também. E também esses tempos eu não conseguia lidar com uma ferramenta. Aí eu disse, tô desaprendendo, mas é que é tantas ferramentas agora do que Ju, a gente vai falar sobre isso, né? Tantas isso. ferramentas que nós temos para utilizar, né? Professores, alunos, pais, que a cada ferramenta é uma nova, assim, que você tem que reaprender, porque antes a gente era acostumada com o Skype, o WhatsApp, digamos, né? Agora já tem Cisco, já tem Web Matching, já notei o Zoom e assim vai para cada Hangouts, para cada reunião é uma plataforma diferente. Então a gente tem que aprender Eu sou da época do Orkut, né? do Orkut, nossa, comunidade, né? Mandar depoimento para os amigos, né? Isso, Saudades do Orkut, né? é E isso aí. o ICQ que a gente falava na internet também. Quem é mais, né? Não tinha WhatsApp. Tinha um bate-papo, acho que até montaram um aplicativo agora que se chamava ICQ, se eu não estou enganada, alguma coisa assim. E o blog, né? Eu era da época do blog, ter blog, né? Então, eu lembro que a minha prima, a Ju, criou um blog para mim. Então, O pessoal, meu filho, a gente tem o uma meu hora. filho criou um blog, o meu filho criou um blog para mim, mas eu nunca consegui alimentar, então tudo certo. Ah, então tudo certo. A Deisiane, que estudou comigo também, falando da Prof. Kátia, a Josi, ali. Também, É, Então, pessoal, o MSN, bem lembrado, Grace. Nossa, MSN, aquelas frases do MSN eram indiretas, né? Não eram, é. Ô, Kátia, tenta só colocar o teu celular para te ficar com o som mais perto para te falar. é que o meu celular está carregando. Eu cheguei da cidade há pouco, Ah, estava sem então, bateria, então eu não tenho como, tá? E ok. ele está no limite máximo. Eu vou Então, tá. tentar chegar mais perto. Não, mas agora, Isso. Ficou melhor? isso, dá para ouvir melhor. Uhum. Tá. Então, pessoal, meninas, meninos que chegaram aqui à nossa live, eu e a Prof. Kátia, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, né? Só para que vocês entendam um pouquinho assim como surgiu essa nossa live, né? Primeiramente, eu e a Kátia fomos desafiados pelo Júlio, né? Que já fez uma live com a Kátia e fez uma live comigo também. E eu e a Kátia já tínhamos essa ideia ali de trabalhar e decidimos ou é agora, nesse momento, né? Ou vamos procrastinar, adiar. Então, são essa semana, essa quinta-feira, e surgiu a live com o nosso tema. A Kátia, né? Agora eu chamo de Kátia, mas eu chamo de Prof. Kátia, ela briga comigo. Ela foi minha professora na graduação, né? Então eu a conheci na graduação e ela orientou o meu TC. E eu nunca esqueço que ela dizia assim para mim e para Mari, né? Nayara, esse tema do teu TC não vai dar certo, né? E eu sempre conto isso nas minhas formações. E o tema do nosso TC, o meu e da Mari, era plique, ploque, plaque, a história do chiclete. Gente, mas foi sensacional. Ela dizia que não dava certo, eu dizia, vai dar certo, sim, e deu tudo certo. Então, nós nos encontramos, eu digo que nenhum encontro nessa nossa vida é por acaso. Então, nós tivemos esse encontro na graduação. É, por vezes a gente se comunicava nas redes sociais, eu mandava mensagem, dizia, Prof. Kátia, eu quero entrar no mestrado, o que eu preciso? Ela dizia, tu tem que ter uma coisa que te inquieta e tudo mais. E, enfim, trilhei meu caminho, fui para o mestrado, fui trabalhar numa instituição e a Kátia ela já era professora, né, na instituição e nos tornamos, além de professora e aluna, colegas, né? E hoje grandes amigas, né? Então, da sala de aula hoje, né, nós trabalhamos com formação de professores, nós duas, né? Então, sempre uma busca a outra para trabalhar uma parceria. Nós trabalhamos o ano passado com a formulação e reformulação dos projetos políticos pedagógicos do município de Salete. Esse ano também trabalhamos já com formação no início do ano, então tem essa parceria. Agora nós estamos parados devido que estamos todos, né, nesse momento, então a gente não está atuando mais nos bastidores, já pensando e planejando, né,
o que pode vir depois disso tudo, né? E nesses bastidores surgiu a nossa live sobre esses desafios da educação no momento da pandemia, né, Kátia? Isso mesmo. Quer falar um Então, pouquinho aí da nossa amizade? eu penso que a nossa amizade, assim, tu conseguiste resumir muito, né? Até isso aí já daria uma outra conversa, né? Já, Dos bancos da academia para a vida, porque foi isso que aconteceu comigo e com Nayara. E quando nós iniciamos aí essa conversa aqui, hoje, agora, a Nayara falou dos desafios da gente, dessa coisa da tecnologia, e isso que essa nossa proposta, ela não tem nenhum intuito sistematizado e tão organizado como tem acontecido com relação ao processo educacional. E assim, dessa maneira tão informal, já é tão complicado, porque isso requereu de nós um certo planejamento, uma certa organização, e nós tivemos tempo para isso porque nós poderíamos ter optado por não fazer, então foi uma opção nossa. Diferente disso que nós vamos procurar conversar um pouquinho hoje, né, Nai, junto com isso. o pessoal que está aí, justamente esses desafios da pandemia com o uso das tecnologias, a partir de algo que você não planejou, não pensou e não teve nem a opção de dizer eu quero ou eu não quero fazer, né? Teve que E, fazer. oi? Teve que fazer. Você é obrigado, né, Exatamente. a aderir. Justamente. Então, no nosso caso aqui, a gente optou por fazer, a gente se organizou um pouquinho, mas hoje na educação, e em todos os níveis, que também é um diferencial. Porque quando você fala de uso de tecnologia em educação, não que não exista, existe, e existe também em todas as etapas e em todos os níveis, mas não da maneira como tem acontecido. E também eu acredito que as confusões que existem quando se fala do uso das tecnologias nessa situação que estamos vivenciando e de uma proposta que existe como modalidade efetiva da educação, que é a EAD. Então, existe ainda algumas confusões com relação a isso e todas essas dificuldades, todos esses desafios que se colocam. Ao mesmo tempo, né, Naya, aquilo que tu falou assim, a gente se obriga a aprender. Uhum. Então, isso eu vejo como um aspecto muito interessante e positivo, e vou até trazer o relato daqui de casa. Eu gosto muito do uso da tecnologia, mas de uma maneira como a gente está fazendo aqui, informal. Sim. Efetivamente, o uso da tecnologia em sala de aula, quem me conhece, quem foi minha aluna, quem discute essas questões comigo, sabe que eu tenho grandes resistências. E talvez essas resistências elas existam por uma série de razões. Uma das razões é porque a maioria de nós, de uma geração para trás, não teve a formação adequada para o uso dessas tecnologias, né, Nayara? Aham. Então nesse sentido. E por isso que a gente se propôs, então, a conversar hoje com quem nos acompanha aqui, né, pensando essa visão toda, mas não sob um enfoque só, mas pensarmos sobre vários enfoques, né? O enfoque dos educadores, pensando os educadores também, os gestores, pensando os pais e pensando os estudantes, porque não dá para discutir só com um viés, Eu né? E acredito não é pelo... que. Oi? Não, desculpa, eu ia dizer, eu acredito que a nossa fala hoje é uma maior provocação e reflexão sobre o que nós estamos vivendo, né, nesse momento. Como a Kátia disse, a Mari entrou ali, né? Oi? Mari, você já foi assunto aqui no início. Uhum. É, a, eu, quando aluna, né, eu lembro os professores, nós estávamos, eu nunca esqueço o disquete, daí começou o pendrive, chegou a tecnologia. Tinha o laboratório de informática na instituição, mas não é que existiam, tipo, 10 laboratórios, era o laboratório, né? Hoje, o laboratório numa universidade vai para a sala de aula, a escola já tem uma outra estrutura com o laboratório, mas a gente já tinha esse tipo de tecnologia, né? E como tu colocasse, Kátia, a gente não tem que tomar o cuidado da questão da educação, né, do ensino à distância, que é diferente do que nós estamos vivendo agora, que são apenas aulas online adaptadas a este momento
que nós estamos vivenciando. E eu acredito que nós precisamos planejar daqui para frente como irá acontecer caso venha acontecer isso novamente, que nós não estamos escapes antes de termos uma vacina. A gente já sabe que o vírus tem uma mutação, enfim, né? Pelas pré-pesquisas que estão acontecendo já, né? O pessoal que está em laboratório, enfim. Então, a partir de agora também é um momento de secretarias, governo federal, estadual, pensar, né, o que vai ser e como será daqui para frente em relação a esse ensino, né? O ensino remoto, aula online, né? E que não seja uma modalidade EAD, vamos usar o exemplo, a graduação EAD que tem uma outra finalidade, né? Um outro viés, né? Até pedagógico, enfim, pelos escritos para quem lê, totalmente do que nós estamos vivendo hoje. Tanto que eu digo hoje, dá para fazer vários artigos, né, e pesquisas sobre essa questão das aulas online e aulas remotas, né? Exatamente. E considerando também, né, Nayara e todo mundo que acompanha aí conosco, que se sintam à vontade também para fazerem perguntas, Claro, porque isso com alimenta, certeza. né, alimenta a discussão, é bem legal. E esse equívoco que existe na relação que se faz das atividades ou das aulas remotas com relação ao EAD, é que o EAD tem toda uma estrutura, quer dizer, tem todo um projeto pedagógico que é pensado, que é organizado, planejado para que a execução aconteça. E que foi diferente disso que aconteceu na educação regular, na modalidade presencial. Não que o EAD não seja regular, também é regular, mas é uma modalidade diferente, né? Claro. E somado a isso, né, Nayara, também, que foi uma das propostas que nós fizemos ao conversarmos sobre essa brincadeira, eu chamo brincadeira porque isso é muito gostoso, né? Não é só a questão do uso, mas também do acesso às tecnologias. E o acesso por todas as pessoas. Uhum. Porque nós sabemos que nós vivemos num país em que tem muita gente que diz assim, mas hoje todo mundo tem um celular. Ok, muita gente tem, não é todo mundo, muita gente tem. Uhum. Mas nós também sabemos que para você ter acesso ao uso dessa tecnologia, os teus instrumentos eles precisam de algumas características mínimas para que isso seja possível acontecer. E isso acaba sendo também uma dificuldade muito grande para todos os sujeitos. Eu até digo, eu mandei uma atividade, eu sou catequista, né? Ainda no meio disso do catequese também. Eu mandei uma atividade da catequese e uma mãe me respondeu. Filho, é a mãe! O filho da Kátia entrou. Ela disse, Nayara, o meu celular, ele não abre esse tipo de documento, né? Então, é que nem você falou, Kátia, todos têm o celular, né? Todos têm o acesso ao celular, mas nem todos têm um celular que, por vezes, possa comportar o que está recebendo e não tem uma internet, às vezes, de qualidade. Até nós, né, o pessoal que mora mais na zona rural tem essa dificuldade, né? Porque a internet via rádio tem seus altos e baixos. E nós aqui, né, no centro, na cidade, com todos os tipos de internet, a gente vive com a internet oscilando, né? Pelo maior consumo que nós estamos tendo agora. Então, eu vejo que isso também é uma dificuldade que os pais enfrentam, os alunos enfrentam e os professores, porque acabam não tendo essa devolutiva das atividades que forem encaminhadas, né? E somado a isso também, né, Nayara, a questão mesmo do uso pedagógico dessa ferramenta. Porque quando a gente fala de uso pedagógico e quando a gente fala dessa ferramenta nesse contexto que tem sido utilizada, e considerando também os demais sujeitos desse processo, que daí nós não podemos também nos reportarmos apenas aos professores, Sim. Eu me coloco como mãe hoje, como mãe não educadora, sou hoje educadora, sou mãe, mas me coloco como mãe não educadora para conseguir
colaborar no processo educacional do meu filho com uma visão que os próprios professores têm dificuldade, que é a visão pedagógica do uso dessas ferramentas. Porque, como você falou ali no início, Nayara, nós tivemos alguma formação com relação ao uso de tecnologias, mas vamos pensar bem, vamos lembrar lá da tua época de formação. Se usava ainda retroprojetor? Usava. Lembro do Né? professor Josinei usando o retroprojetor. Com as lâminas, aí de repente aparece o computador como uma possibilidade, então assim a gente usava o PowerPoint e achava o máximo usar o PowerPoint. Depois vem a lousa digital, que também foi bastante interessante, mas a gente percebeu, e assim, ó, eu estou falando só do uso da tecnologia em sala de aula, não estou nem falando dessa questão agora, mas trago esse exemplo para que nós consigamos perceber o quanto isso realmente é complicado, né? Então, aparece a lousa digital, e eu, professora, tive uma formação, se eu não me engano, de 8 horas para uso da lousa digital. Até hoje eu não aprendi a usar a lousa digital, porque 8 horas não foram suficientes. E aí é onde eu queria chegar. Para apenas usar em sala de aula, com alguma noção, eu já não consigo usar. Imagina pensar todo esse processo educacional com o uso pedagógico dessas tecnologias todas, com aulas remotas, não apenas como um suporte, porque até então usávamos como suporte, ter que de um dia para o outro, sem formação, sem planejamento, sem organização, tem que começar a dar aula nessa modalidade, entende? Assim, ó, eu não quero dizer com isso, por favor, me entendam, que os professores não se planejam para fazer isso. Não é isso que eu quero dizer. Eu tenho certeza que os professores se planejam, porque eu acompanho também isso aqui em casa. Eu vejo quanto tempo meu marido fica, muito mais tempo. Ele fica organizando exatamente para poder dar essas aulas online. E isso que ele interage com os alunos, porque marca o horário, fica ali. No ensino superior é um pouco mais fácil, né? Mas o que eu digo é assim, ó, não houve um planejamento do projeto pedagógico, do pedagógico para que isso acontecesse. Pode falar, Nai. Eu ia falar, né? E como eu trouxe no outro dia que eu conversei, até o dia, vou falar da realidade que eu tô tendo e acompanhando. Até o dia 18 de março, nós tivemos aula normal. A partir do 19 e 20 já não teve mais aulas. Dia 23 de março já começou a se pensar um formato para que os professores pudessem trabalhar remotamente com os alunos, né? Então, as formações que vinham acontecendo para os professores nas escolas, né, na formação continuada dos professores, traziam algumas ferramentas, né, pedagógicas, jogos para você trabalhar com os alunos, mas tudo pensando presencialmente. Professor, os meus alunos aqui, vamos para o laboratório, vamos usar na sala a lousa, né? Investimento em lousa digital que mal foram utilizadas, alguns municípios, né? E não se pensou, né, em formar os professores para trabalhar com Skype, com Classroom, né? Que hoje os professores estão dando um show de bola no Classroom, né? Montando as turmas, facilitando os que têm acesso, no Hangouts que estão utilizando bastante, né? Isso. Enfim, não se pensou isso. O YouTuber, né? O professor, até recebi uma charge hoje, que você sou influencer do Classroom, né? O professor, ele é influenciador, né? Do Classroom. E também nunca se pensou o acesso do aluno, né? E também, assim, né? Até a Fran trouxe aqui, eu vou me permitir citar o nome dela, ela que mora em Florianópolis, ela trabalha numa escola de periferia em Florianópolis. Eu adoro ela ouvir falar da escola. Ela colocou a questão da falta de acesso e do acesso também dos alunos e dos professores, porque alguns professores, eles residem nessa comunidade, né? Eles residem na periferia, então às vezes o acesso à internet não é de qualidade e por vezes não tem a internet, não chega até lá, né? Então, faltou um planejamento, mas também eu não culpo esse planejamento, enfim, os gestores, porque nunca ninguém imaginou,
né, que sim, 40 dias letivos seriam dias letivos em aulas remota, né? Então, isso nos faz repensar a partir de agora as nossas formações e nossas práticas de que tecnologia, informática, que é o que a educação 4.0 propõe hoje, né, dessa quarta revolução industrial, ela vai além do laboratório de informática, né? Elas são ferramentas que vão além disso, né? E eu também vejo como um ponto positivo, diante de tudo que nós estamos vivendo, até do próprio acompanhamento por parte dos professores com os alunos de suas atividades até após a pandemia. Eu acredito que os professores e alunos terão uma maior proximidade, né? Eu percebo isso também. Eu entendo que não existe culpado, não tem Não culpado. temos culpado. Eu entendi, eu quero justamente reforçar isso que você está falando, Nayara. Porque quem foi há mais tempo e quem foi recentemente meu aluno, eu sempre digo o seguinte, que se tem coisa boa que acontece na educação, é porque os professores fazem, e Sim. isso é fato. Outro dia nós assistimos a uma live do professor Pacheco, se eu não me engano, Sim. lá de Portugal, em que ele trouxe uma série de questões e transferiu toda a responsabilidade do sucesso das aulas remotas ou dessa modalidade com o uso das tecnologias para as aulas acontecerem na educação Antônio básica. Nova. Do Nova, não foi do Pacheco, foi do Nova. Foi Nova. Exatamente. E ele transferiu essa responsabilidade toda para os professores, como quem diz assim, ó, os professores têm que dar conta. E os professores dão conta. Dão conta de fazer o que é possível ser feito da melhor forma com as condições que eles têm. E quando eu falo também dessa questão pedagógica, é que querendo ou não, e isso também vai ao encontro do que tu comentaste agora, Nayara, e isso se dá em função de um desamparo pedagógico que existe. Mas esse desamparo pedagógico não é porque a direção, a coordenação não dão o suporte. Não. O suporte também é dado dentro das condições que se tem. Sim. Agora, as condições que se tem não são as condições ideais, exatamente pelo que nós falamos lá no início, né? Isso não foi uma opção, não. Isso foi a única, não foi uma, foi a única opção que se teve nesse momento. E aí, quando você fala das charges que começam a aparecer nas redes sociais, teve uma também que me chamou muita atenção e que a Grace até escreveu ali, né, dizendo respeito à inclusão e à exclusão. Tem uma chargezinha que todo mundo também deve ter visto, de uma família que teoricamente estaria num barraco nessa charge, alguém num canto da sala com o celular, outra pessoa sentada no encosto da poltrona com outro celular, e a mãe, lá no outro canto, também com o celular, dizendo, aqui tem área, aqui não tem área, eu preciso que você desligue o teu celular, porque senão eu não consigo acessar as atividades, né, da escola. E isso não só na zona rural, porque assim, né, Nayara, nós também conseguimos enxergar muito da nossa realidade. Sim. E a nossa realidade, se nós fizermos um comparativo com a realidade de uma maneira mais ampla, nós ainda somos muito bem assessorados em todos os aspectos, né? Nós vivemos numa região ainda muito boa. E nós nos propusemos a levantar essas questões, não no sentido de culpabilizar, né? Como a gente comentou antes, não é isso, mas é de nós enxergarmos também, para além disso, os esforços que têm sido feitos pelos pais e pelos estudantes. Sim. Né? Porque eu me vejo assim, ó, agora o pessoal está voltando à sua rotina de trabalho, os pais são pais, não são professores, não são educadores. Eu lembro que na época que meu filho ia na escola, mesmo eu sendo professora, tinha coisas que eu não conseguia acompanhar, e eu estava na vibe da escola, e eu não conseguia acompanhar. Então, eu me coloco muito no lugar dos pais hoje, né?
com essa necessidade de dar a atenção que as crianças precisam, principalmente as crianças e também os jovens, porque aí eu entendo que existe outras duas dificuldades para os pais. Uma, que Aham. também é o domínio da tecnologia, mas o domínio da tecnologia no contexto educacional, que não é só, é tudo aquilo que você falou, né, Nai? Não é só o uso, dominar o uso de um celular, de um computador, mas assim, gente, é o uso dessas tecnologias para a educação, não é só o uso das tecnologias. E daí eu vou fazer uma reflexão que uma diretora comentou. Ela disse: a partir de agora nós proibimos o celular na escola, né? A gente sabe que o celular na escola é proibido, mas a partir de agora a gente vai ter que usar isso como uma ferramenta pedagógica, porque se usa o celular para ver o YouTube, legal, mas o que, que tem no YouTube de vídeos de qualidade, né? Então, os professores estão colocando os vídeos no YouTube. Então, o aluno já vai criar uma rotina, esperamos, né? Quem tem esse acesso de buscar esses vídeos, de buscar as plataformas que tragam conteúdos, né? E de mostrar que o celular não são só as redes sociais, que as redes sociais também trazem bastante coisas positivas. Nós estamos usando uma rede social para fazer uma live, como tantos outros professores, escritores estão utilizando da rede social para fazer as lives. Então, usar o celular como uma ferramenta, né, pedagógica para que dê continuidade às atividades, porque elas vão precisar ser recuperadas essas atividades, são como dar conta dessas atividades, né? E quando tu fala de fazer com as condições que tem, eu lembro do Cortella, né? O Cortella, numa das suas palestras, ele fala, né? Você trabalha com aquilo que você tem para ofertar naquele momento. E eu percebo, como você colocou, Kátia, que os pais estão, desculpa, os professores estão ofertando o que eles têm, o que eles não têm, né, para os seus alunos, para que ninguém seja prejudicado, todos preocupados, né? Os pais estão tentando da melhor forma possível mediar. Alguns estão aqui saturados, porque é tudo, né? Até o judô, o futebol, é tudo vídeo, né? É escola. E os estudantes buscam fazer o melhor que eles têm, né? Mas como diz alguns professores, tem aqueles que já são curtidos na escola, que são, né? Mas isso faz parte, existe em todos os lugares, né? Mas eu vejo que nós vamos precisar refletir, né? Até alguém escreveu sobre as políticas públicas, né? A partir de agora, a nossa LDB, eu tenho certeza que não será a mesma, né? O Conselho Nacional vai precisar sentar e buscar alternativas caso isso venha acontecer, porque o Conselho Nacional trouxe a resolução de orientação, né, aos estados e municípios, mas de pensar políticas públicas a partir dessa educação remota que nós temos para o ensino EAD, que atinge a graduação, mas para a educação básica nós não temos nada, né, que envolve a educação infantil, como foi aqui falado, que tem uma dificuldade muito grande, né, de atividade, atinge especialmente os bebês, né, os bem pequenos, de 0 a 3 anos, de encaminhar. E outra dificuldade agora que me veio é que os professores estão trazendo é que, como tu colocou, Kátia, os pais estão retornando ao trabalho. As atividades são encaminhadas durante o dia, mas os pais estão com os filhos durante a noite. Então, tem pai que, professor, que 11, 10 horas da noite está respondendo mensagem para os pais, que é o horário que eles estão em casa para realizar atividade, em especial os pequenos ali, primeiro, segundo, terceiro ano, que por vezes não tem o seu celular, né? Ou tem e fica com os pais fazem têm esse cuidado, então acabam trabalhando até muito mais tarde. Por isso que eu digo que existem professores que são resistentes, são, mas nós não podemos aqui julgar, porque todas as formas possíveis eles estão fazendo para que essa atividade chegue às crianças, seja as atividades impressas, né? Que o transporte escolar está indo, a Kombi, o carro levar as comunidades, né? Indo buscar. Mas ali a gente também tem um desafio na atividade que é encaminhada para as crianças, né? Como uma colega minha disse, a atividade retorna, mas ela precisa ficar em quarentena. Então, até eu pegar essa atividade de volta, corrigir. Os que têm internet já foram mais para frente, o outro ainda, né? Até que vai e volta. Mas, enfim, é uma forma que está se buscando fazer. Então, eu vejo que
que tudo está sendo feito para que não tenhamos nenhum prejuízo. Porém, como vou usar a palavra, consciente ou inconscientemente, enfim, né, aparecendo ou não aparecendo, prejudicados seremos nesse período. Isso nós não podemos omitir que a aprendizagem será prejudicada, né? Eu reconheço, essa é a minha opinião, todo o esforço dos professores, mas eu vejo que os conteúdos nesse momento serão prejudicados. É o que eu vejo muito com isso. E a minha opinião também, alguém colocou o Enem, eu acho uma loucura manter o Enem nesse momento, né? Teria que repensar um pouquinho sobre o exame, né? Enfim, todas as provas que nós temos em relação, que medem as avaliações às escolas, né? Então, a aprendizagem está prejudicada, né? Todos os esforços estão sendo feitos, né? Mas nós precisamos pensar depois como será recuperado isso, né? Isso sem considerar, acho que foi não sei se foi a Juliane ou se foi agora esqueci o nome. Mas assim, sem contar que tem Foi pais que têm... Oi? A Ju e a Pamela. A Pamela falou. Sem contar que tem pais que têm 2, 3 filhos na escola, então esse acompanhamento também é complicado, né? E quando você falou ali que também tem alguns aspectos interessantes, óbvio, todo processo tem aspectos interessantes, e eu defendo também que nós só saímos da zona de conforto e só avançamos e evoluímos quando sentimos algumas necessidades. Talvez não fossem essas necessidades, não avançaríamos em algumas coisas com relação à educação. Mas nós falamos bastante, e especialmente, talvez seja esse o nosso maior enfoque mesmo, né? Quando nos reportamos aos professores, também já falamos um pouco dos pais. Você comentou sobre o uso do celular pelos estudantes na escola. Eu penso que esse também é um grande desafio que se apresenta para daqui para frente, para que esses jovens, essas crianças, esses adolescentes, enfim, os estudantes de uma maneira geral, e até os pequenos, porque a gente sabe que os pequenos, eles usam e eles gostam do celular mesmo, né? Mas manter ou conseguir reforçar a importância do discernimento do uso apropriado dessa ferramenta como instrumento de informação e aprendizagem, mas também não como único, porque hoje eles têm muito isso, o computador, o celular, e é ótimo, é excelente, mas não é só isso, é aquela coisa, né? Sim. O meu professor Demetrio Delizoikov, lá do programa do PPGE-CT, sempre dizia assim, é isso, mas não é só isso. E muitas vezes nós não conseguimos avançar no não é só isso, nós acabamos ficando com é isso, né? E nós temos que ter realmente esse discernimento. E um outro aspecto que você levanta, Nayara, que claro, né, de novo, é feito o que é possível e o que é possível está sendo muito bem feito. Mas o fato de algumas crianças receberem as atividades impressas... As apostilas, né, que estão sendo feitas. E as outras terem as apostilas lá de antigamente. Só faltava ser as cartilhas, né? Mas, assim, isso também denota algo que eu acho que foi a Grace que falou, meu Deus, meu celular não para, que é a questão da inclusão e da exclusão. Implicitamente ou explicitamente, nós estamos falando de exclusão e que sempre existiu, mas talvez agora se torne ainda mais visível, porque antes mesmo que existia, mas dentro das escolas ainda esse acesso ele acontecia, né? Mesmo com laboratórios que, se nós começarmos a analisar o tanto que é investido em tantas áreas e o tão pouco que se investe na educação, mais ainda nós percebemos o quanto precisa de investimento, né, na educação, nas escolas, enfim. Mas são desafios. E a Grace chama a atenção para uma outra questão aqui também, que todos os sujeitos, né, Grace? Eu acho que é isso que você quer dizer. Todos os sujeitos, os professores, os gestores, quem faz o chão da sala de aula, que eu sempre digo que ali é que está o verdadeiro trabalhador, né? Quem faz o chão da sala de aula, junto com os pais e com os alunos, tem feito realmente o possível e o impossível.
Mas, e era um dos aspectos que a Nayara falou outro dia numa live que ela fez, a gente tem as colinhas da gente também, né, Nayara? Um dos aspectos que eu tinha colocado na colinha é justamente esse, né? Da gente também ter um olhar crítico, e não é cri-cri, mas é um olhar realmente crítico, para os governos, para as secretarias municipais, para as secretarias estaduais, mas principalmente para o MEC. Pelo que eu acompanho aqui também no município, eu vejo a secretária de Educação realmente preocupada, orientando os pais através de rádio, televisão, para além das redes sociais, que nós também estamos usando aqui, então eu vejo isso, mas eu ainda consigo perceber uma distância muito grande entre o chão da escola e aí o que você falou, Nayara, as políticas públicas. Essa distância, ela ainda é muito grande e isso acaba atravancando também esse processo em função de tudo isso que nós estamos vivenciando, né? Sem contar essa coisa, assim, os pais não dão conta e chegam em casa cansados, estressados, e fazer esse acompanhamento realmente não é fácil, né? Aqui Ao mesmo tempo... Oi. Não, pode falar, Kátia, Eu ia dizer, ao mesmo tempo, a gente vê outras charges e outras brincadeiras que dizem assim, nossa, agora que eu vejo o quanto um professor passa na sala de aula com 30, 35 alunos, eu vou começar a valorizá-lo um pouco mais, né? Porque bem... eu com os ou com os meus 2 ou 3 filhos em casa, já não estou dando conta, imagina com 30, 35, né? A Rosane colocou e a Ju também colocou antes ali, e eu anotei aqui sobre a questão da aprendizagem com os menores, né? Com as classes de alfabetização, né? Isso agora. Até a Ju, um beijo, Ju. Ju, minha prima, colocou que ela tem a pequena dela, né? Então, também, né, aulas canceladas, ela vai no maternal, mas a preocupação no processo da alfabetização mesmo. Isso eu fico um tanto quanto preocupada. Eu sei da realidade que eu tenho em contato, né? De todos os esforços que estão sendo feitos, né? Mas o quanto eles podem também ser prejudicados, né? Em relação a esse processo que nós sabemos que é um processo para algumas crianças mais lento, mais vagaroso, né? Mais devagarzinho acontece, outros têm mais rápido, mas a alfabetização nesse contexto todo, a educação infantil, é o que me deixa muito angustiada, né? Porque não que os outros não me deixem, com certeza, né? Mas eu acredito que os maiores que estão alfabetizados, letrados, enfim, eles já conseguem se virar nesse processo, né, com as orientações. Mas os menores, a atenção dos pais, algum irmão mais velho que vai ajudar, um primo, sobrinho, enfim, né, que vai estar auxiliando eles. Então, a alfabetização me deixa bem angustiada, bem por essa questão da consciência fonológica, né, enfim, quem é professor alfabetizador sabe o que enfrenta lá no chão da sala de aula, enquanto aquele fez, o outro não fez, o outro não entendeu, tem que refazer, né? Até a Lari está comentando aqui que eles encaminham as atividades remotas, né? Mas mesmo assim não conseguimos acompanhar o processo de realização dessas atividades. Então, bem isso, esse processo, como ele está acontecendo, né? E a hora que nós retomarmos, eu até brinquei essa semana numa fala ali, ontem tinha aula do doutorado ali, o pessoal do grupo de pesquisa, que eu, em abril, participei de uma reunião em que a Undime, né, comentava que possivelmente nós retornaríamos em setembro. E agora, em maio, já estou pensando, será que vai voltar em setembro? Né? Então, e quando retornar? Será que retornamos esse ano que vem, né? Então, pegando o gancho de retornar da alfabetização e das políticas públicas, nós temos as provas, né, que medem as escolas, né? Então, pelo que eu li e entendi, será feito um processo diferente. Mas como isso vai acontecer, né? E como recuperar, né? A gente veio para uma live para tentar esclarecer, mas a gente também veio cheio de dúvidas e angústias, né? Que compartilhando com os nossos colegas educadores, né? E quem está nos acompanhando, de como nós vamos recuperar esses conteúdos, vamos retomar, né? Vai adentrar 2021, a orientação
não é reter nenhum aluno, né? Mas seguir adiante e como recuperar com esses pequenos. Eu até digo, alguns conteúdos que você viu ali no sexto ano, às vezes no sétimo não vai retomar, né? Vai aparecer meio oculto. Mas e os conteúdos que são essenciais para continuidade, né? E aqui, gente, não é uma crítica, por favor, aos professores, a nada. É uma questão de entendimento mesmo dos alunos, por questões de adaptação. Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade nessa aprendizagem remota mesmo, né? Até ontem eu fiz um curso muito interessante, estou fazendo mais um curso com uma outra prof sobre aprendizagem criativa. Então, assim, já é online, mas eu Nayara, tenho essa dificuldade porque quando eu iniciei a minha graduação, o formato, enfim, eu acredito que sou de uma geração tecnológica, mas não tão tecnológica, né? E já tem pessoas que se adaptam muito bem a todas as atividades online, cursos online, que é o que nós estamos precisando fazer durante essa quarentena. Então, esse processo de recuperar mesmo, a minha preocupação, né? As meninas também colocaram aqui essa questão da alfabetização. Essa me deixa com os cabelos um pouquinho mais brancos dos que eu já tenho, assim. Não sei, Kátia, o que tu pensa sobre a alfabetização? Bom, antes de falar especificamente sobre a alfabetização, eu penso que existe uma preocupação maior com o desenvolvimento biopsicossocial e cognitivo da criança, né? Aham, E é óbvio que quando se fala nesse desenvolvimento, não que ela não vá ter, ela terá porque é da natureza humana este desenvolvimento. uhum, Isso é ponto. Ao mesmo tempo, nós sabemos que o processo educacional, ele interfere nesse desenvolvimento. E quando você diz assim, o que você pensa sobre a questão da alfabetização, eu penso que, se não uma lacuna, mas não um atraso, se não uma lacuna, mas algo ficará. Eu acho que a gente tem que cuidar às vezes com as palavras, né? Algo ficará um limbo. Eu acho que essa é a palavra mais correta. Ficará um limbo nesse processo, porque a intervenção do professor não acontecerá. A intervenção organizada, sistematizada, de um acompanhamento regular e com uma leitura completamente diferenciada do processo de desenvolvimento da criança, vai se perder. vai. É aquela coisa que a gente sempre diz assim, né? Agora com relação a filho, de novo. O meu filho cresceu tão rápido e eu não acompanhei esse processo. Então, assim, professoras alfabetizadoras e todos os professores, esse período de vida das crianças, seja de 30, 45, 60, 90, 120, porque nós não sabemos quando será, esse período está perdido. Esse não tem. Tem como recuperar? Eu penso que daí são dois enfoques, duas discussões e talvez duas reflexões diferenciadas. Uma coisa é recuperar a possibilidade de acompanhar o desenvolvimento biopsicossocial e cognitivo da criança, e outra coisa é recuperar conteúdo. Para mim são coisas totalmente distintas e eu tenho certeza que tu concordas comigo, né, Nayara? Eu pessoalmente, Kátia, e tenho dito isso também, eu não me preocupo com recuperação de conteúdo. Por quê? Porque se houver uma maneira de retomar, não é recuperar, de retomar algo com relação ao desenvolvimento da criança, o conteúdo não vai ser problema, porque também é da natureza humana. E aí nós entramos numa outra questão, Nayara. São os tempos. Se no cotidiano da sala de aula nós já entendemos, percebemos e sabemos que as crianças têm tempos diferentes para serem alfabetizadas, para se desenvolverem, para passar de um estágio para o outro, mesmo lá que Piaget
Fala. Vygotsky, Fallon, né? Tenham colocado as etapas de desenvolvimento das crianças Só um parênteses, com nesse momento a gente não sabe onde coloca nenhuma teoria desses autores que a gente está vivendo. justamente, né? Com essas idades, com tudo. Então, assim, ainda assim, com esses parâmetros, com esses perfis, com esses indicativos, nós já sabemos que as interferências sociais, econômicas, políticas, culturais, todas dão essas características individualizadas para cada um. Agora mais ainda, porque esse limbo que se criou do tempo em que as crianças já não foram mais para a escola, e assim, elas não foram mais para a escola e elas não perderam só conteúdo. Elas perderam o contato com os amigos, elas perderam o contato com as professoras, elas Acabaram de perderam o colocar contato. isso. Como essas crianças vão retornar para a escola? Uma prof de primeiro ano disse assim: eu tô aqui, ela disse, eu tô desanimada, né? O meu primeiro está deixando sem dormir de coração partido, né? Mas e como essas crianças, bem isso, Kátia, elas vão retornar, né, para a escola afastadas esse tempo psicológico delas, né? Exatamente, exatamente. E o psicológico, assim, ó, e não é só o psicológico, porque sabe que a minha vizinha, agora eu vou falar da minha vizinha, ela tem um bebê de 2 anos, né, uma criança de 2 anos, e a dificuldade que ela tem para conseguir fazer com que a criança esteja ativa o dia inteiro, porque ela disse assim para mim, eu sempre cuidei tanto para ele não ficar muito tempo na frente da televisão e nos joguinhos, porque é tão bom brincar na rua, diz ela assim, mas ele não quer brincar na rua nem sozinho e não quer brincar na rua conosco. Porque ele vai para a escola e agora ele não está indo para a escola e ele não tem com quem brincar. Então, assim, ó, quando eu trouxe essa questão, a própria relação da criança com a outra criança, a própria relação da criança com o brincar, ela está totalmente Essa diferente. troca, né, do dia a dia, por mais simples Isso, que seja, para eles isso. é riquíssima essa interação. Exatamente. E eu, pessoalmente, assim, com relação à educação infantil, tem uma coisa que para mim também ficou muito clara nesse processo da pandemia, porque eu conheço várias mães e vários pais que desmatricularam os seus filhos, porque não é obrigação a educação infantil, É a partir em dos algumas. 4 né? Exato, não, mas as crianças não têm, não, essas que saíram da escola não têm 4 anos. Uhum. Olha só, eles desmatricularam os seus filhos, porque a mensalidade da escola, nesse caso, escola particular, claro, né? A mensalidade da escola é cara e eles estavam cuidando dos seus filhos em casa. Então, você vê aquela relação Do da cuidado, educação não infantil? pedagógico, né? De que Exatamente, a educação infantil é apenas o cuidar, não existe um trabalho pedagógico lá exatamente. dentro da escola. Infelizmente, agora eu vi mais umas profs entrando ali, professoras de educação infantil, o cuidar, infelizmente, alguns pais ainda não têm o entendimento do trabalho pedagógico que é realizado desde lá do berçário, que a criança nem com um aninho entra na educação infantil, né? O que os professores realizam com essas crianças, né? Então, para eles economizar, claro, nós estamos em um momento que está todo mundo Uhum, economizando, contendo gastos, uhum. mas a prof não cuida, a tia não cuida lá na creche, nós vamos cuidar em casa, né? Bem isso, bem isso. E aí a fala que eu ouvi foi assim: então eu pago uma babá ou uma empregada para ficar em casa com o meu filho, porque eu tenho que trabalhar aquilo que a gente conversava antes Uhum. também, né? Mas a questão da relação mesmo, né? Não vou aqui E colocar sim, sim, em discussão, porque é uma necessidade dos pais, e isso também não se discute, mas é a visão que se tem ainda da educação infantil, e isso se revelou nesse momento, entende, Nayara? Quer dizer, entendo. por isso que eu tenho atenção, o quanto isso se revela nesse momento de pandemia em que algumas coisas precisam ser repensadas. E aí, voltando àquele aspecto da alfabetização, e talvez eu avance um pouco, no sentido de dizer assim, ó, que grande desafio que nós temos aí para pensar novas possibilidades. E aquilo que você falava, então, né, eu avancei no sentido de quando você chamou a atenção do conteúdo, Uhum. grande possibilidade
o mundo, é claro que a gente fala de Brasil, porque tem tantas discussões, especialmente no Brasil, com relação a outros países mais desenvolvidos, de que o nosso sistema educacional ainda aqui é tão frágil, né? E Sim, dentre essas fragilidades, nós temos a questão do currículo. Então, o que eu quero dizer é que grande possibilidade que nós temos agora de pensar uma abordagem curricular diferenciada. com Porque certeza. você falou do conteúdo, né, Nai? Assim, claro, existe uma preocupação, o mundo cobra o desenvolvimento da pessoa à medida que ela avança nas etapas da educação, também vai cobrar a questão do conteúdo, mas ao mesmo tempo todo mundo diz que o nosso currículo é defasado. Eu não sei se eu estou equivocada, se eu estou tão fora, né? Não, Mas não, todo mundo. não. Até estudando com o pessoal aí, Libano, enfim, alguns autores trazem que nós não temos ainda um sistema de educação no país, né, no Brasil, né? Nós não temos Sim, nada definido, tanto que veio a BNCC como uma normatização, né, dentro do processo de educação. Então, eu vejo que sim, agora é o momento de repensar até diante disso. Nós estamos vendo que os municípios estão se adaptando esse ano ao seu currículo, né, a partir da BNCC, integrando, elaborando, construindo, né, ainda tem tudo isso no meio da pandemia, mas eu também estou percebendo que os professores estão trabalhando integrados, né? Não mais cada um na sua caixinha, muita realidade, caixinha de algumas realidades que tenho contato e visto, os professores já estão sendo mais que interdisciplinares, eles estão sendo multidisciplinares nesse processo. Então, eu acredito que ele também nós já temos um avanço ao pensar na questão de currículo que tanto se bateu em cima para que fosse nesse formato, né? e o grande desafio que eu vejo é o que esse momento, o que essa vivência social nos mostra com relação a um currículo que realmente seja vivo. Porque até então eu sempre ouço dizer que o currículo, e vivenciei muito tempo, um currículo extremamente teórico e muito pouco relacionado efetivamente com as questões de vivência humana e social. Isso eu estou falando do currículo, eu estou falando especialmente do currículo formal. Obviamente que quando nós entramos no ambiente escolar, mais especificamente em sala de aula, Uhum. nós temos professores fazendo horrores de maravilha para transcender esse currículo ainda tão arcaico que norteia a educação brasileira. E aí, quando você traz a nova BNCC, e a gente teve a oportunidade de trabalhar algumas coisas juntas, né, da nova base, ela ainda é extremamente retrógrada. A minha leitura é que ela ainda é extremamente retrógrada no que diz respeito aos conteúdos. É claro, né, gente, todos que estão aqui nesse momento e nos Ô, acompanham. Kátia, nós temos 2 minutos, a gente vai encerrar e vai entrar novamente, porque eu recebi uma pergunta, Ju, a tua pergunta está aqui anotada. Ela disse que ela não é Tá, da área de educação, mas uma pergunta bem provocadora ela tem aqui. Vai finalizar 1 hora, então eu já vou encerrar aqui e nós já tá. retomamos para a gente não perder, pode ser? Para quem Pode, quiser pode, retomar, tá bom? Então eu pode vou ser. encerrar e nós já retomamos, tá, gente? Só o tempo de eu salvar aqui. 1 minutinho. Eu já retornei aqui. Ah, tá agora aqui. Vou esperar minha colega Kátia. Oi, Ju. Ju, depois eu vou escutar teu áudio com calma, tá? Kátia, cadê você, Kátia? Achei a Kátia.
Tá frio, Grace. Meio tá geladinho aqui. Eu só escutei, tu fica bonita aí, cancelou a Aham, live. é que foi bem pertinho Ah, agora, ficou tão linda. obrigada. Eu já vou dizer que, enquanto o pessoal tá entrando, que eu já mandei pro IGTV e depois eu coloco sempre os vídeos da live lá no meu canal do YouTube. Para quem quiser acessar ali no link no Instagram, no meu perfil tem o link pro canal. Tô virando muito blogueira, gente, nessa quarentena. Tô muito chique. Tá, então só para eu concluir um Tá. pouquinho daquilo que eu dizia antes, até porque eu entrei numa discussão que me fascina muito, que é a questão do currículo, né? Que é Ela algo corre, Grace. que eu pesquiso bastante, Não, não, é enfim. que estão dizendo que estão amando a tua estante cheia de troféu de corrida. Disse que ela é uma ótima corredora. Eu nem vi, mas enfim, que é algo que realmente me fascina, é uma das coisas que mais me incomoda dentro da educação é realmente a questão do currículo e conseguir transcender justamente essa perspectiva ainda tão retrógrada de um currículo que vê apenas os conteúdos, e como eu falei antes, obviamente, eu acho que era isso que eu estava falando quando a gente teve que fazer a interrupção, obviamente nós sabemos que ao nos reportarmos a ideia de currículo, não falamos apenas em conteúdos, né? Existe toda uma gama, todo um contexto que envolve essa ideia de currículo, e é nesse sentido que eu também entendo, porque nós começamos falando da tecnologia, mas a nossa ideia era justamente os desafios educacionais, né? Nacionais? Nessa perspectiva da pandemia, enfim, do uso da tecnologia. Mas, voltando para essa ideia do currículo, que é algo que realmente me incomoda muito, e que se a gente vai aprender muito com relação à tecnologia, nós temos obrigação de aprender muito com as possibilidades curriculares que esse momento está nos trazendo. Porque tem muito currículo oculto, tem muito currículo real que está fazendo esse momento acontecer agora e que não pode se perder. E que esse sim pode servir como reflexão e como orientação para daqui para frente. Teve alguém que perguntou, lá atrás, né, na nossa conversa, teve alguém que perguntou assim, e o que vai acontecer? Não tem como dizer o que vai acontecer, porque, em termos educacionais, obviamente, porque como você mesmo disse, né, Nayara, nós não sabemos quando esse processo vai terminar. E quando terminar, aí sim nós vamos ter que parar para fazer uma análise e dizer assim, bom, a partir disso, agora as diretrizes são essas. E talvez aí alguém que também chamou a atenção, que disse assim, o MEC não está nem aí, o sistema educacional, o processo educacional precisa dessas diretrizes, porque senão nós continuaremos fazendo, de Sim. qualquer forma, tudo o que se apresenta, e não pode. Então, que isso também sirva de lição para nós, e que sirva no sentido de nós podermos perceber algo que outro dia eu li, que eu achei fantástico, com relação a conteúdo e com relação aos estudantes. Se não aprender tudo que tem que aprender de matemática, não faz mal. Mas se aprender a ajudar a mãe em casa, se aprender a se organizar, se aprender a olhar o vizinho, a olhar quem precisa de uma forma diferente, já foi muita coisa. E isso também é currículo, né? E isso não se ensina na escola, isso se vive. Então, esse outro currículo que está por trás desse processo todo, para mim é muito importante. Né? E eu espero que realmente a gente aprenda muito com o Covid, e como tu falaste, não só o Covid, Uhum. porque a gente não sabe quais as mutações que Não, ocorreram tempo, isso vai, né? Isso vai nortear ainda a nossa vida, porque hoje a gente está sendo norteado por essa situação. bem isso. E aqui a É gente tem uma conhecimento pergunta, para a vida, Denise. É bem isso mesmo, conhecimento para a vida. já que a gente tá falando questões polêmicas, a minha prima antes, a Ju, não sei se ela tá por aí, a Ju Valentini, ela até escreveu, ela disse, eu não sou da área de educação, mas eu queria saber uma opinião de vocês, porque ela tem a pequena dela, diz que sente muita falta da interação, né? Dela com as crianças, enfim. E ela nos pediu, até eu anotei aqui,
O que que nós pensamos em relação ao cancelamento do ano letivo, que já foi cogitado essa ideia? Quer começar a responder, Kátia? Sabe por que que eu quero? Porque eu Ela tenho tá aí, a Ju, ela tá aí. aí, Ju, eu tenho uma opinião muito definitiva com relação a isso. Para mim, 2020, em termos de sistema educacional, eu não estou falando de educação, porque a educação vai muito além disso, a gente não vai entrar nessa discussão. A educação é aquela que acontece em casa, na rua, na família, nos lugares em que a gente. Não, eu estou falando assim, ó, para mim, o ano letivo de 2020 não existe. Na minha opinião, o ano letivo deveria ser cancelado. Aí todo mundo diz assim, Kátia, mas isso é uma loucura. E quem está no terceirão, por exemplo? A minha pergunta, respondendo a essa tua pergunta, é: se ganha mais ou se perde mais com esse cancelamento? E quando a gente tem uma resposta, né, se ganha ou se perde, é quem ganha e quem perde. E quanto tempo isso leva? O que é um ano de escola, assim, ó, na vida de uma pessoa? Obviamente, gente, quem precisa trabalhar. E aqui a gente está falando muito mais da educação básica do ensino superior, porque o ensino superior é uma dinâmica completamente diferente, completamente diferente. Não que não haja prejuízos, eles existem muito, muito grandes. Mas a educação básica, ela vai muito além de conteúdo, ela vai muito além de formação. No ensino superior, você está buscando uma formação profissional. A educação básica, ela vai muito além disso. Ela é um momento em que você contribui, que você colabora, que você interfere no desenvolvimento do ser humano como um todo. Não que isso não aconteça no ensino superior, todo mundo, mas é diferente. O Quando a chão gente da fala. escola é diferente. O chão da escola é diferente. Sim. Por exemplo, quando a gente fala assim da importância da educação infantil para muito além do cuidar, né? Para mim, a etapa mais importante da educação é da educação infantil, porque todo o processo de desenvolvimento do ser humano acontece ali. Dali para frente, de formação desse desenvolvimento, né? Dali para frente haverão os avanços, né? As melhorias, os up-downs com relação a isso, mas assim, não dá para fazer de conta, e aí eu vou falar isso e eu já te passo também, Nayara, assim, ó, não dá para fazer de conta que 2020 é um ano em que vai acontecer educação como teria que acontecer. Não é, não é. E aí eu tenho uma outra preocupação e daí encerro essa fala, tá? O MEC já apontou que quando dá volta para as atividades regulares, deverão ser feitas provas e avaliações com os estudantes para ver se os conteúdos que foram trabalhados realmente deram conta de atender a currículo e as crianças aprenderam. De verdade, gente, a aprendizagem não é a mesma. Não. Pode até ser melhor, pode até ter avançado para alguns, mas para a maioria não é a mesma. Então, assim, Ju, eu não sei o que tu esperavas, né, como resposta, mas eu tenho dito desde o início que, para mim, 2020, em termos de educação, é um ano que, né, de sistema educacional organizado, sistematizado, planejado, é um ano que, para mim, não existiu. Eu sou muito feliz hoje de não ter filho na escola, de verdade. Eu sou feliz de não ter filho na escola, porque eu ia sofrer muito se meu filho estivesse na escola hoje. Até eu e a Kátia, a gente já tinha tido essa conversa um dia no WhatsApp, que ela era a favor e eu era contra o cancelamento do ano letivo, né? Então, cada um apresentava os argumentos, né? Claro, como a Kátia colocou, a aprendizagem ela não é a mesma, né? Ela não vai ser tão significativa Oi, como, Suzy! como seria com o professor. Mas Nayara, eu precisaria refletir a partir de agora, porque até final de abril eu era contra o cancelamento do ano letivo. Mas a partir de agora e a proporção que isso está tomando deveria de ser repensado. Claro que daí a gente vai entrar em vários quesitos, né?
o aluno, né? Isso eu argumentei com a Kátia. O aluno que está no terceiro ano, a ansiedade de ir para a graduação, as famílias que querem que as crianças vão para. Como é que fica o ingresso da educação infantil? Vai acontecer? Vai ter de novo o primeiro ano? Enfim, são várias questões que precisam refletir, mas esse processo da aprendizagem, com certeza, né? Como a Kátia colocou, será prejudicado e por conta disso, sim. É, se pensaria em cancelar. E essa questão das avaliações, né? Saiu uma reportagem ontem, ou antes de ontem, né? Do MEC, dessas provas que eles pensam em fazer para ver como está, né? Como eu fiz até o sinal de igual aprendizagem, se atingiu, se não atingiu o currículo, enfim, se foi cumprido ou não foi cumprido os benditos conteúdos que precisavam ser trabalhados com as crianças, né? E também são várias realidades, né, Kátia? Enquanto foi falando, e antes de a gente retomar essa nossa fala, por exemplo, hoje eu vi um vídeo de uma colega do doutorado, que ela trabalha numa escola particular, e ela estava ensinando alfabeto, ela é alfabetizadora, ela estava com a palavra gato, enfim, mas em um contexto diferente, porque os alunos estavam naquele momento com ela, né? E o professor da alfabetização que trabalha em escolas, como a gente já teve aqui, colegas na periferia que não têm acesso, né, à zona rural, e de pensar também, fazendo esse link, às vezes eu dou uma viajada, ontem eu tive um contato com professoras da Bahia, que estão fazendo um mestrado em parceria com a FURB, o Ninter, Minter, que eles chamam, né? E eu fui convidada a apresentar a minha dissertação de mestrado pelo professor Lamarck, meu orientador, e elas estavam me falando um pouco da realidade delas. Eu não conheço, né, o estado da Bahia, e hoje nós temos também colegas do Amazonas no nosso grupo do doutorado, mas eu estou falando da realidade específica da Bahia, que eu tive uma troca, assim. E eu fiquei pensando, pá, nós temos uma BNCC que normatiza num contexto geral, claro, tem específico, mas, gente, o que que é aquela realidade que elas me trouxeram de lá e o que que eles estão vivendo? Elas, para terem aula online do mestrado, né, que elas precisam ter agora, elas estão tendo muita dificuldade. Elas disseram, Nayara, aqui a internet é terrível, né? Delas até brincaram, vocês ficaram com a parte boa dos colonizadores, né? Nós ficamos com a parte ruim, por isso que aqui a gente tem uma dificuldade. Enfim, eu fiquei pensando, nossa, né? Como é bom a gente ter esse contato com pessoas de diferentes. A gente tem uma colega, Neidmar, também, lá de Manaus, enfim, que está no nosso grupo, trazendo a realidade deles, até a situação do que eles estão vivendo lá, né? Que é uma situação bem caótica diante do coronavírus, mas a realidade educacional, e é que nem a gente fala, né? É um país tão rico e um currículo às vezes tão pobre, tão enxuto, né? A gente vai voltar no currículo e que a gente pensa assim, nossa, parece que esses professores não aparecem na elaboração dos documentos, claro que não aparece, a gente sabe disso, mas o que elas me trouxeram ontem, eu passei umas 2 horas com elas, assim, me enriqueceu enquanto pessoa, enquanto educadora de uma realidade que eu até brinquei com a Marcinha, fazer uma visita em loco para essas meninas, conhecê-las e fazer uma troca, porque foi muito significativo. E o interessante é que todos os projetos que elas estão, por elas terem entrado agora, já estão nesse processo de pandemia, vivendo, né? Então, uma professora trabalha na questão do letramento a partir de agora do digital e como lá eles também pensam na questão ambiental, é muito forte, não que aqui não seja, mas todos os projetos lá, um apenas, né, das 6 meninas, um apenas 5, o restante, 5 elas passam pela questão ambiental e que já está relacionada ao que nós estamos vivendo agora. Então, eu disse, nossa, uma questão tão rica, um documento norteador que pouquíssima coisa do ambiental, só vai entrar lá no que tem que trabalhar e que nas 10 competências não traz nada muito abrangente sobre isso, né? Eu queria chamar a atenção de alguns comentários que foram feitos ali e vou mencionar a Juliane, né? A Juliane, ela até comentou alguma coisa também da gente refletir assim, o que daria mais ganho ou mais perda se é cancelar ou se é manter, né, o ano letivo. E me chamou muita atenção a Suzy é uma colega da Univale também, ela é professora doutora ali na Univale, ela disse que ela tem 2 filhos em idade escolar e que é muito difícil
né? E ela complementa isso ali nos comentários dela, que da maneira como está sendo feito, através das aulas remotas, não tem a aprendizagem, né? Então, eu acho que essas, assim, são coisas que a gente tem que pensar e nós ainda temos que considerar que a maioria das pessoas que está participando desse grupo agora de conversa tem alguma noção com relação ao processo de educação, alguma relação, algum vínculo, né? Agora, eu imagino assim, ó, a maioria das famílias brasileiras, que as pessoas não têm essa noção, não têm essa visão, não têm esse conhecimento, não têm essa vivência. Se para uma Juliane, se a Juliane não tem filho na escola ainda, ganhou o bebê faz pouco tempo, né, Ju? Mas se a Suzy, que é uma pessoa que vive na academia, que tem essa vivência toda do processo educacional fazer esse tipo de afirmação, então imaginemos as famílias de uma maneira geral. E uma outra coisa que me fez, que colaborou muito para esse meu posicionamento, quando a gente fala de que o MEC está pensando processos avaliativos, né? E fala em provas, inclusive, não só em processos avaliativos, fala em provas. Prova mesmo, né? É o padrão dele, agora é prova. Exatamente, exatamente. Então, se durante todo o processo presencial, pensando especificamente em educação básica, né? Até lá no final do processo de educação básica, se durante todo o processo presencial tão complicado, oi, Júlio, já é tão complicado, nós conseguirmos encontrar instrumentos que colaborem efetivamente para que consigamos perceber o desenvolvimento da criança, não é medir, como é que com uma prova, que nada mais é um instrumento, como fosse uma régua, que vai dizer 5 é 6, quem me conhece também sabe da minha visão, da minha leitura com relação a essa coisa de medir através de régua, né? Que parâmetro que isso vai dar, né? Então, assim, eu tenho tristeza com relação ao fato de resumir tudo isso que está acontecendo em 2020 dentro da sociedade como um todo, mas especificamente na educação, porque estamos discutindo isso, resumir a validar um ano a partir de provas, ou validar um ano a partir de avaliações que não vão dar aos professores, que são aqueles que têm a condição de perceber o desenvolvimento integral da criança, para ver se realmente ela tem condições de avançar ou não, embora isso seja motivo de uma outra conversa, né? Mas são eles que vão dizer, olha, a criança avançou no desenvolvimento dela. Como é que eles vão fazer isso com esse limbo? Por isso que eu falei antes do limbo, né? Vão fazer isso através de um instrumento, de uma prova, que vai dar um número? Como vai acontecer, né? Mas assim, o MEC já tem apontado para isso, já tem Já apontado para as provas, né? Então, assim, isso é lamentável, é lamentável reduzir o processo educacional e todo o trabalho que um professor faz em sala de aula durante um ano inteiro e que precisa desse ano inteiro, e todos os professores sabem que muitas vezes chega lá no final do ano, no conselho de classe final, a dificuldade que é. eu ia te falar Diga. isso agora. Hoje tinha município, essa semana é semana de conselho de classe, né? Daí tá uma outra questão, claro que já dá uma outra live. Atribuir nota para eles, porque quem devolveu a atividade, né? Devolveu a atividade. E aquele que não devolveu a atividade, né? Ou aquele que o caderno não, a apostila não voltou, né? Quem não fez, eu vou deixar sem nota, vou dar uma nota, né? Como é que vai ser esse processo, né? Até a professora Suzy colocou, né? Um processo de construção do ensino, com certeza. É um processo de construção do ensino e até de uma forma de aprendizagem dos professores, né? Até a orientação agora que veio para os municípios é que eles criem um plano, né? Eu tô falando do município, realidade que eu estou por dentro, né? Um plano emergencial sobre esse momento, né? De como está acontecendo, para depois até ser avaliado, né? Pelo MEC, enfim, né? Pelos órgãos superiores, e para mostrar
que os municípios estão trabalhando e o próprio estado estão trabalhando. Então, eles precisam criar um plano de como vai acontecer. Então, conselho de classe online, como está acontecendo as atividades, né? E essa questão da nota, ela me preocupa bastante. Claro que daí já seria, né, uma outra temática, mas é um desafio também que a gente tem da educação nesse momento, né? Então, quem não devolveu atividade, até acompanhei um relato de uma prof de Blumenau, ela é professora do estado, e ela disse que ela cobra, né, dos alunos, porque todos têm um acesso ao Classroom, enfim, né, estão tendo acesso, e de um aluno, né, que não dava devolutiva da atividade. Ela ligou para a mãe e ela até fez a cena, a mãe deve ter dito, vai lá e coloca como concluída a atividade, porque quem trabalha no Classroom sabe, só vai lá, clica e envia atividade. E ela disse que, de repente, todas as atividades estavam resolvidas, mas assim, 6h37, 6h37, 6h38, sabe? Então, diz ela, ele nem abriu a atividade, né? Então, diz ela, como é que eu vou avaliar uma criança, né, nesse momento? Então, é difícil. E ainda os pais depois podem argumentar, cobrar, porque vão dizer, vão avaliar, a nota não é assim, a gente está vivendo um momento atípico, né? Então, olha, a gente está numa sinuca aí complicada, né? A gente vive um momento de que a gente precisa refletir bastante esse processo da educação, nosso sistema de educação precisaria fortalecer e pensar, tomara que não, mas vá que novamente isso possa vir a acontecer, como nós vamos trabalhar, né? O que eu penso também, Nayara, e os colegas aí que acompanham, é assim, se pelo menos nesse momento agora houvesse um tempo para se pensar o que fazer depois, talvez o impacto fosse menor, talvez o estrago, entre aspas, fosse menor. Mas esse tempo que existe agora, justamente os professores estão na batalha, na luta, para fazer o melhor que podem com o melhor que têm. Então, se no início da nossa conversa nós falávamos que uma das grandes dificuldades foi não ter tido a opção de encontrar uma outra alternativa que não fosse essa, né, para o sistema, para as aulas não pararem, teria sido legal, ou seja, precisaria de planejamento, de organização, de formação, de tudo isso. E o mesmo vai acontecer quando acabar. A impressão que passa é que assim, quando acabou, vai voltar para a sala de aula, lá no meu hall de conteúdo, nas atividades remotas eu falei aqui, então eu vou começar daqui para frente. Mas não dá para esquecer desse limbo. É esse limbo que hoje me preocupa muito, né, como educadora. Porque não vai ter tempo de planejar também o depois. E aí, quando eu falei antes, né, da falácia, para mim é uma falácia dizer que o ano letivo de 2020 é um ano letivo. Para mim não é um ano letivo, é uma falácia. Uhum. Nós estamos fazendo de conta, se antes a gente já dizia isso, nós estamos fazendo de conta que as crianças estão aprendendo aquilo do sistematizado, do organizado. Sim. Elas estão aprendendo um monte de coisa. Eu, pessoalmente, até às vezes tenho a impressão que elas estão aprendendo coisas muito mais relevantes do que apenas o que se aprende na escola, porque o que se aprende na escola também é muito relevante. Quem me conhece também sabe que eu digo que a educação organizada, sistematizada, que acontece na escola, ela é fundamental, mas ela é uma. Uhum. A educação que acontece lá na casa, com a interferência dos pais, é outra. Então, assim, os pais não são os responsáveis pela educação organizada e sistematizada. E hoje, olha só agora, mas isso me apareceu agora pela cabeça, tá? Uhum. E hoje, se a gente diz que a gente tem um auxiliar de sala, quando a gente volta lá para a ideia da sala de aula real, né? Tem o professor e tem o auxiliar de sala. Hoje, quem está fazendo o papel de auxiliar de sala é o pai e a mãe. É o pai e a mãe. Uhum. Mas o auxiliar de sala ainda é um estagiário, ainda é alguém que convive ali na escola, né? No Tem dia a dia. o tempo todo junto ali, né? Durante todo o período com o professor. E os pais não têm essa condição e não têm essa obrigação. Os pais têm uma obrigação educacional diferente dessa que eles estão fazendo. Então, eu entendo
todas as reclamatórias dos pais. Porque no início, assim, ó, até foi bem tranquilo. Mas daqui a pouco a coisa começou a ficar carregada, porque eram trocentas disciplinas, com trocentos professores, uma série de materiais que as crianças não tinham em casa, porque no início do ano letivo, o que que se faz? Se Se compra, organiza todo o material, né? leva para a escola e fica tudo lá, né? É ou não é assim? Então, Aham. assim, ó, tudo isso, tudo isso. Até uma professora que eu conversei, porque eu e a Nayara combinamos para Eu fazer até ia dizer, a entrevista com gente fez você, né? entrevistas. Uma professora que eu conversei, ela disse assim, eu pedi para os meus alunos fazerem uma atividade com lixo reciclável. E a mãe mandou uma mensagem, eu acho que para a coordenadora ou para a diretora, e disse assim: o meu filho não conseguiu. E aí, claro, tinha que fotografar ou filmar, Uhum. enfim, né, para dar a devolutiva para a professora. E ela disse assim: o meu filho não conseguiu fazer a atividade porque aqui em casa não tem lixo reciclável. Aí você faz duas leituras. Sim, Primeiro, que não se recicla lixo, que tudo é lixo comum, né? Então, comum. quer dizer, falta de consciência com Aham. relação a isso, né? Reciclagem. E segundo, assim, ó, a dificuldade que tem de fazer, quer dizer, esses auxiliares de sala não estão preparados realmente para isso. É bem isso. E, enfim, a gente vem falando bastante do currículo, do processo de aprendizagem, das formas, né? Aí nós falamos também da questão de como os alunos vão retornar à escola, mas eu também quero chamar a atenção de como os professores vão retornar à escola posteriormente a tudo isso, né? Nós até te colocamos na nossa cola aqui, né, a questão das dificuldades e do desamparo nesse momento, né? Porque nós escutamos muito, não sei se tem mais algum dos educadores, professores por aqui, o relato de um cansaço, né, extremo, né, o momento que, como a gente colocou no início, né, o momento de descansar à noite, né, continuam respondendo mensagem dos pais, preparar a aula, né? Porque o professor aprendeu a editar vídeo, né? A colar figurinha, fazer algo atrativo para o aluno, né? Para que também não se disperse, né? Nesse momento. Então, como a gente nós estamos falando desde o início, né? Os professores estão exercendo, né? Nós usamos várias vezes a fala do Cortella com o que tem, com o que não tem, né? A Kátia também falou da questão da educação, eu remeto ao Cortella, que ele diz, na escola a gente trabalha com a questão da escolarização e a educação bem em Exato. casa, mas eu chamo a atenção agora a questão, daqui a pouco a gente vai chegar em 2 horas de live de novo, do desamparo, mas esse desamparo numa questão de cansaço dos professores, de cobrança mesmo, né? Porque, como a gente colocou no início, o professor Antônio Nova falou na palestra dele no dia 6 de abril, que nós assistimos a palestra dele, ele disse, não, a responsabilidade é dos professores, né? Vai recair tudo sobre os professores, né? Então, eu vejo que estão, antes já, né, quando as meninas entraram na nossa primeira parte da live, do cansaço, do esgotamento, né? De informações trocadas, né? Vem uma orientação, vem outra orientação. Então, eu também penso como estes retornarão para a escola, né? E como também os pais ficarão pós isso também, às vezes estão esgotados, cansados, né? Não sei se vocês receberam aquele áudio do menino que mandava uma mensagem para a prof agradecendo, e ele dizia assim: não, a minha mãe é cozinheira, ela sabe cozinhar muito bem, mas explicar igual a prof ela não consegue, né? Então, Então, deixa eu só fazer um parênteses, Nayara. A Suzy escreveu isso, das aham, diferentes metodologias e das isso, diferentes formas de explicar. E aí, quando explica, se diz assim, como é que eles vão voltar para a escola? E os estudantes também, porque durante esse período que eles estiverem em casa, eles vão ser acompanhados pelos pais. E aí, quando uhum, eles voltam para a escola, volta para os professores. Então, essa diferença, né, que tu chamas a atenção, a minha mãe é cozinheira, ela não sabe explicar. Ou ela explica do aham, jeito dela. Então, dela. isso tem um impacto muito grande também com relação às crianças, aos estudantes. E aquela família que, né? Porque tem os que moram com os avós, tios, enfim, aquela família que explica e aqueles que não tem quem senta para explicar e para auxiliar, né? Tem isso também, né?
a professora coloca, gera conflito e desmotiva. Então, eu volto e chamo a atenção na questão dos professores mesmo, né? Mesmo nessa questão, até tinha anotado aqui, né? Das dificuldades e do desamparo, até a própria dificuldade tecnológica, eu vejo que eles estão enfrentando muito bem, eles já estão super craques, né? Mas esse desamparo, porque a sala de professores, para quem conhece uma boa sala de professores, tem o café pedagógico, a bolacha pedagógica, a conversa, enfim, é uma festa, a troca, né? O compartilhar dos alunos, enfim, dos próprios problemas que tem uma afinidade, você vai conversar, enfim. E agora não tem, a gente sabe que o virtual não é aquele. Então, todo mundo diz, falta um abraço. Você não tem, você conversa, você troca, mas o pessoal estar presente é diferente, né? E quem vive uma sala de professores sabe o quanto aquilo é caloroso, aquilo é delicioso, né? Então eu vejo e me preocupo também como estes retornarão para as suas atividades. De que a gente está falando de currículo, de tudo, tudo a gente chega no pai, chega no aluno, mas tudo sobra para quem? Para o professor, né? Professor, justamente, justamente. Mas, de novo, eu digo, né, que tem uma série de coisas que podem se tornar positivas, e digo isso pela pergunta que foi feita, eu acho que antes foi pela Grace ou pela Ju, não sei o que, que vai acontecer. Então, é possível que depois de tudo isso, algumas coisas melhorem. Mas para que isso aconteça, para que essas coisas melhorem, também haverá necessidade de uma pausa. Porque vamos fazer uma análise desse momento que nós estamos vivendo, da pandemia. Isso é um tsunami, isso é um furacão. Um furacão, quando ele passa, ele deixa tudo revirado, tudo devastado. E para você retomar, para você reconstruir, primeiro você tem que levantar quais foram os danos gerados por esse furacão, por esse tsunami. Eu tenho a impressão que na educação nós não teremos essa condição de levantar os danos para reconstruir o processo educativo. E por isso que eu falei antes da falácia. O meu grande receio é que quando esse período terminar, como sempre foi, os professores voltarão para a sala de aula, os alunos voltarão para a sala de aula e se retomará o conteúdo e as atividades. Eu ia dizer, eu vou usar um exemplo do terremoto do Haiti, que ainda não conseguiu se reconstruir tudo, né? Então eu vejo que a educação no Brasil vai passar por isso, né? Não sei se vai parar ou se só vai continuar, né? Nós não sabemos ainda, mas nós vamos ter uma dificuldade muito grande de reestruturar, né? Então vejo que nós teremos grandes desafios quando retornar, mas em especial em 2021. Exatamente. E talvez para fechar, né, e deixar essa reflexão mesmo, um furacão ou um tsunami num país pobre é diferente de um furacão e de um tsunami num país rico. É diferente num país de uma cultura com relação ao país de outra cultura. É diferente de um país que investe na educação e do outro que não investe na educação. Por isso que esse teu complemento, quando tu falou do Haiti, Terremoto do isso que tu Haiti. falou? O Foi? terremoto do Haiti Uhum. Terremoto do Haiti. Eles vão levar muito mais tempo, se é que eles vão recuperar. Agora você vê os furacões em... Japão. Tu tá conseguindo me ouvir? Tá bem, deu uma travadinha o teu som, mas eu tô te ouvindo bem. Porque o meu som com relação... Eu não consigo te ouvir, tá bem baixinho para mim, mas enfim. No Japão, por exemplo. Oi? No Japão, Kátia. Não, pois não, é que eu não estou conseguindo te ouvir por isso. É muito diferente da recuperação no Japão, por exemplo, porque o investimento é feito, eles são muito organizados, né? E na educação aqui conosco vai ser a mesma coisa. Infelizmente, a gente tem uma desorganização muito grande. Isso é fato, não adianta dizer assim, a Kátia está sendo pessimista. Não, eu não sou pessimista.
Eu sou realista. É a real, né? E como eu falei, eu só espero que realmente, depois desse período todo aí, haja um tempo hábil para fazer uma coisa que também a gente não faz. Faz uma avaliação do que aconteceu, então, daqui Uhum. para trás e se planeje o que vai acontecer daqui para frente. E por Sim. isso que eu defendo que 2020, assim, enquanto ano letivo, ele Uhum. para mim, ele deveria ser cancelado, para a gente ter um tempo realmente de reorganizar, porque senão a gente vai voltar de qualquer jeito, vai fazer de qualquer jeito, para fazer de conta que terminou o ano, pronto, todo Sim. mundo passou, foi tudo legal e tudo certo. Tá me ouvindo agora, Kátia? Bem baixinho, não sei o que que Tá. aconteceu aqui, mas está bem baixinho. Aham. A Nislane trouxe ali, né? A professora Nislane, ela colocou assim: estaremos cansados e teremos que elaborar parecer descritivo individual do estudante durante todo o processo, né? Então, nenhuma pausa vai ter e vai precisar continuar, né? Agora pensa bem, né, Nayara? Como é que vão conseguir descrever um quadro do processo evolutivo da criança durante todo esse período? A partir do quê? A partir das atividades que as crianças desenvolverem. Então, quer dizer assim, o desenvolvimento da criança só se mede realmente a partir de atividades Uhum. concretas e, e o que ela cresceu enquanto ser humano, enquanto sujeito, quer dizer, isso aí tudo não vale nada, né, no processo de educação. Então, isso realmente é bastante É complicado. complicado. Então, gente, nós trouxemos muitas reflexões aqui, muitas provocações, né? Como vocês podem perceber, eu e a Kátia, nós também temos muitas angústias, né? De como isso vai proceder, nós não sabemos. Quem sabe daqui a um tempo a gente volta, retorna com uma live com algumas soluções, né, Kátia? Para os professores, mas o momento são desafios, muitos desafios que nós temos e precisamos nos adequar, nos adaptar a esse processo, né? Eu quero agradecer quem nos acompanhou aqui, né? Agradecer a Kátia por aceitar compartilhar esse momento, que é um momento bem. Kátia, dá um sorriso bem bonito ali. Um momento para Ah, compartilhar, espera um pouquinho, é para tirar foto? Espera aí, é né? Não vou fazer palhaçada. para compartilhar aqui com os nossos colegas, né, educadores. Então eu vejo que é muito rico sempre, né? E também a gente não vem trazer só a teoria, a gente vem trazer as nossas vivências, né? E realmente a nossa opinião formada, né? Aquela coisa do Freire, de ter uma consciência crítica mesmo, né? De estar estudando, de estar olhando e principalmente enxergando o que está acontecendo e nos colocando no lugar do outro, né? Do nosso colega que enfrenta todos esses problemas diante de várias realidades, porque vamos nos situar aqui. Eu e a Cátia estamos em Rio do Sul, né, no Alto Vale. Nós temos aqui, nesses 28 municípios, 28 realidades diferentes, né? Com escolas estaduais, municipais, particulares, né, filantrópicas, e que cada sistema, né, estadual, municipal, está tentando se adequar e fazer o melhor, né? Buscando ferramentas e que nem todas as ferramentas, infelizmente, não atingem todos os alunos e professores que também têm dificuldade em relação ao acesso, enfim, à tecnologia. Mas eu acredito que todos estão se esforçando nesse processo, né? É isso aí, é isso aí. E agora é acompanhar, é analisar, é esperar. O que me conforta nessa conversa que nós tivemos, né? Porque quando se faz uma conversa, geralmente, ao apresentarmos questões, a maioria das pessoas esperam respostas prontas, né? Então, É, assim, o que me conforta é que eu sempre aprendi que o melhor está na pergunta e não na resposta. E segundo, que o próprio professor Nóvoa, quando ele fez aquela, não sei se foi live, se foi só uma palestra, mas ele fez foi uma, uma uma live, uma interlocução, né? conversa, né? Oi? Foi uma conversa dele, né? Foi uma conversa, e as pessoas também perguntavam para ele o que fazer, né? De que maneira fazer. Ele várias vezes ele enfatizou o seguinte:
não existe resposta para isso, porque nós nunca vivemos isso antes. Então, Uhum. quando algo é novo, nós temos é que aprender com aquilo que nós vivemos de novo e tentar, daí sim, encontrar alternativas, ou para que aquilo não aconteça novamente, ou para que a gente consiga minimizar os impactos e os efeitos negativos daquilo, mas não existe uma resposta definitiva para o que nós apresentamos aqui hoje à noite, né, Nai? Bem isso, E né? obrigada, né, amor? Imagina, como a Kátia colocou, nós não temos respostas, né? É algo novo, Não, é como o professor Antônio Nobre, a gente fecha com essa fala, né? Sem respostas, muito questionamentos, né? E esperamos que no fim tudo dê certo e nós possamos superar todo este processo. é isso aí. É isso aí. Obrigada, então, pela Gente, parceria. obrigada, Obrigada né? para todas as pessoas aí que, de uma maneira ou de outra, nos acompanharam. E foi muito, muito bom mesmo reviver essas discussões todas, elas são fundamentais. Reviver, que eu digo, porque Nayara e eu temos conversado bastante sobre isso, e Isso. reviver essas conversas com um grupo maior é bastante interessante. E se Obrigada, alguém gente. tiver um Obrigada. tema aí, quiser enviar para mim e para a Kátia, a gente estuda e ponto mais uma live, que a gente É gostou isso dessa coisa de aí. live aí. É isso aí. Um Então, abraço para tá bom, todo gente. mundo. Um beijão, um abraço, até Beijo. mais. Beijo, Kátia. Obrigada. Valeu. Valeu.